Vamos conversar sobre o capítulo 317 de Blue Lock, que vai sair semana que vem. E tem o título ali algo muito parecido com Deixa Isso Comigo. E eu acho que pode estar relacionado com dois fatores: Onazi ou até mesmo setores diferentes do time do Japão. Vamos conversar porque eu acho que tem um jogador aí que vai ganhar destaque e um jogador que a galera gosta bastante dele, que é Karazu Tabito. Meu cachorro tá bem confortável ali, vocês podem ver, né? Ele tá com a roupinha porque ele fez cirurgia. Rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha o vídeo. Comenta aí as suas expectativas pro capítulo 316 e 317, perdão. Se liga na descrição porque tem mangá em promoção, Discord pra você ler o capítulo e muito mais. Agora, bora, vamos começar aqui e vamos entender um pouco do que eu penso que pode ser isso. Ontem eu lancei o vídeo Coletivo Ego de Empate e eu recomendo vocês assistirem o vídeo por lá. Um inscrito ele perguntou no vídeo sobre se o Onazi ele vai conseguir trazer a Nigéria de volta pro jogo. E é uma pergunta bem interessante, porque de fato, em questão de astral, o Onazi ele consegue trazer de volta a Nigéria pro jogo. Só que em questão de bola, não depende só dele, porque sim, ele precisa também que os outros joguem bola e ele precisa também contar que o Japão não consiga evitá-lo, porque o Japão tá conseguindo neutralizar muito bem o Onazi. E isso é mérito do Japão, isso é ponto pro Japão. O Japão aparentemente tem um estudo contra a Nigéria que foi muito mais eficaz do que o estudo que os nigerianos fizeram em relação aos japoneses. Porque parece que o estudo que os nigerianos fizeram em relação aos japoneses é um estudo antigo. E de fato é o estudo que eles tiveram na Liga Neo Egoísta. Só que da Liga Neo Egoísta pra Copa eles tiveram um tempo, eles tiveram um período de treino e evolução. Então tem diferenças. Só que aí vem a vibe que eu falei que o Onazi tá passando muito no sentido do Bátira. Porque o Kuzo, o que aconteceu com o Bátira antes de falar do Kuzo? O Bátira, ele tava vendo o time tomar um sacode do time V e começou a jogar, irmão. Você tá sem saída, você vai continuar com medo? Você vai perder, de qualquer forma você vai perder se você continuar desse jeito. Pelo menos vamos pra cima, vamos tentar fazer alguma coisa. E eu acho que é essa a ideia do Onazi. Porque o Kuzo, até agora, quem a gente viu pensando no time da Nigéria? É o Kuzo. É o Kuzo que tá lendo o jogo. Então eu acho que o Onazi ele vai meio que deixar essa parada do Kuzo ler o jogo pra ele e fazer o Kuzo se preocupar apenas em jogar bola. Ou em questão técnica, em questão de tipo assim, de pressão, passar essa pressão pro Onazi. O Onazi ele é um jogador que mostrou ali, por conta do flashback, que eles sempre superaram barreiras, eles sempre superaram obstáculos, como? Em família, juntos, tanto que ele fala que por conta do futebol e por conta de tudo que eles viveram, eles são a família mais forte do mundo. Isso são palavras do Onazi, tá? Não sou eu que estou dizendo, estou parafraseando Onazi. E certamente quando eles encontram um muro tão grande, igual esse obstáculo que o Japão está parecendo ser, né? O Onazi ele tem que entrar em cena e puxar a responsabilidade de as. Ele não é um as à toa. A cobrança em um as é diferente. Você vai cobrar o melhor jogador do seu time ou o pior jogador do seu time quando o resultado não vem? É o melhor jogador do seu time, porque você espera que o resultado venha através dele. E você espera que o resultado venha através dele como? Ele chamando a responsabilidade, ele tirando a pressão dos outros jogadores. Então acho que vai ter a ver com essa leitura de jogo da Nigéria, que é o Kuzo que está fazendo. E talvez o Kuzo ele não está jogando o que pode jogar, porque o Kuzo ele tá meio que quebrando a cabeça para tentar entender o que está acontecendo. E o Onazi ele pode falar, cara, vamos só jogar nosso futebol, vamos só tentar fazer alguma coisa aqui, vamos tentar mudar um pouco, deixa que eu penso o jogo, fica tranquilo, Kuzo, só joga a bola, só faça a bola chegar até mim, sem pensar muito. Vamos fazer o famoso 1-2, ó, toque rápido, pegou, dominou, tocou, pegou, dominou, tocou, não perde muito tempo. Então eu acredito que possa estar relacionado a algo com o Onazi tirando um pouco a pressão dos jogadores. Mas eu falo tirar um pouco a pressão não só de forma no astral, tá? É de forma no futebol também, beleza? Rapaziada, ó, o Blue Lock tá fazendo isso, vamos fazer isso e vamos botar o nosso jogo aqui pra valer. E talvez um outro ponto que eu acho que pode acabar acontecendo é que eu estou sentindo que, principalmente pelo lado do Blue Lock, nós temos um time com setores bem definidos. E o que eu falo em setores bem definidos? O Izag não precisa voltar para marcar, vamos dizer assim. O Rin não precisa voltar para marcar. Quem marca é de fato os marcadores. Quem marca é de fato os zagueiros e os defensores.
E tem um camarada que já ganhou talvez um pouquinho de destaque, não ganhou o grande destaque ainda e não mostrou a sua evolução, que é Karazu Tabito. O Karazu, vendo talvez essa adaptação que a Nigéria possa conseguir fazer ali com o Onazi, puxando a galera pra cima e tudo mais, ele pode acabar meio que ganhando o seu destaque e mostrando a sua evolução. E uma coisa que foi dito na Liga Neo Egoist é que o Izag ele tem um problema, foi dito pelos próprios jogadores do time, que é o fato dele voltar para marcar. Então é o gap para eles conseguirem brilhar. O Kaiser e o Ness era o Izag voltando para marcar, porque a frente ficaria só com eles. O Karazu, entendendo isso, ele pode meio que deixa isso comigo, porque daqui pra cá é com a gente, da defesa. A defesa vai te cobrir. É mais ou menos isso que o Aiko fala com o próprio Sai, quando o Sai começa a jogar ali no jogo contra o Blue Lock Eleven. Eu acredito que nós vamos começar a ver um pouquinho mais do campo, do time segmentado, mas segmentado no bom sentido. Cada um conseguindo cumprir de fato a sua função tática. O Karazu é um jogador que não brilhou ainda e eu acho que tem tudo pra ele brilhar. Afinal de contas, ele é um meio campista defensor, ele é um meio campista que já meio que foi evidenciado ali pelo Kuzo, falando que ele era muito analítico, consegue prever nossas jogadas, tampar os buracos que o Izag deixa. E o Izag, ele ganha um destaque no final do capítulo 316, falando pro Onazi que não está tudo bem porque ele estava ali. No caso, o Izag estava ali na frente do Onazi. E o próprio Kuzo, ele fala, ó, o Mikajireu e o Karazu vão tampar os buracos que o Izag acabar deixando. O Onazi, ele pode, nesse momento, superar o Izag, porque entende, pelo menos o Onazi, ele pode acabar entendendo que o Izag não é mais aqueles caras, ou não é mais o cara que eles viram no vídeo, que eles viram ali jogando a Liga Neo Egoist. Ele tá muito mais dinâmico, ele tá com um pensamento muito mais rápido, e o Onazi ele pode acabar entendendo e se adaptando ao Izag neste momento. E é neste momento que entra aqueles jogadores que vão servir para tampar os buracos que talvez o Izag começou a deixar. Como, por exemplo, o Karazu e o Mikajireu. Só que o Mikajireu já ganhou um destaque. Então, vamos passar um pouco a bola para um jogador mais de defesa. Não só o Karazu, tá? Os outros jogadores também podem acabar ganhando destaque. E o Oliver Aiko, que a gente já viu ali um pouco dessa questão dele mexer no time, ajudar a ler um pouco o jogo, mas de fato ele ali, individual, nós não vimos ainda nada dele. Ou seja, nós temos talvez Karazu Tabito e Oliver Aiko podendo sim acabar ganhando destaque de um time que acaba meio que ficando mais setorizado, mais organizado, mas numa função coletiva e egoísta bem eficaz e bem definida. Certamente podemos ter o início da virada de jogo da Nigéria, ou pelo menos a Nigéria voltando para jogo, não necessariamente um gol, mas a gente pode ter um pouquinho mais do que os jogadores nigerianos vão aprontar ou entenderam para aprontar alguma coisa, e aí a gente talvez veja a adaptação dos próprios jogadores do Blue Lock. Como eu falei, pode ser o Izag, pode ser o Izag, pode ser o Karazu, pode ser o Karazu, afinal de contas eles vão se completar. O Izag ele vai lá na frente conseguir entender algumas coisas, e se ele não entender tudo, atrás ali tem Mikajireu e Karazu, que são super analíticos e vão tampar os buracos deixados por Izag 8, se existirem esses buracos, porque por agora Izag está muito bem no jogo, não só o Izag como o time inteiro do Blue Lock está entendendo muito bem a partida. A questão é, são apenas 10 minutos de jogo, beleza? Rapaziada, espero que vocês tenham curtido, comenta aí o que vocês acham desse capítulo, e é nóis, fui!